O ex-ministro Nelson Jobim, em uma entrevista para o canal de notícias, o decadente CNN, foi perguntado sobre os atos do 8 de janeiro, em que o regime do Lula, em cumplicidade com o Supremo Tribunal Federal, entende-se ter sido um golpe de Estado e um atentado contra a democracia. Nelson Jobim, de uma forma lúcida, inteligente e equilibrada, falou aquilo que a maioria das pessoas sérias desse país sabe, que os atos de 8 de janeiro não foram golpes. Não foram golpes. O que foi uma balbúrdia reprovável, punível, mas não com 17 anos, 15 anos, 14 anos, como se verdadeiramente fosse golpe de Estado e um atentado à democracia. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros daquela corte, tomado pelo ódio e por paixões políticas e questões pessoais, resolveram conduzir a coisa para esse caminho, penalizando alguns brasileiros, muitos deles até 100% inocentes. Eu fico olhando, minha amiga e meu amigo, eu não sou operador do direito. O que eu fiz na área do direito foi apenas 4 meses da faculdade de direito. Eu vi o quanto era nojento, eu desisti. Eu passei a não acreditar nas leis, na justiça e nos homens que a conduzem. Não sou um operador da lei, mas não é preciso ser ter douto saber jurídico para saber que pessoas comuns, como aquelas que foram julgadas e condenadas, não poderiam ser julgadas pela Suprema Corte, mas sim na primeira instância. Mesmo porque, além de cidadão comum, não tem foro privilegiado, não são detentores de mandatos. O que a gente viu foi uma aberração, uma agressão ao ordenamento jurídico por parte do Supremo Tribunal Federal, corroborado por uma parte da sociedade, uma parte da imprensa, uma parte da classe política, ao governo federal. Isso é uma mancha na história. Como golpe, para se dar um golpe de Estado, minha amiga e meu amigo, todos sabemos, é preciso ter armas, não existia. É preciso ter tanque, não existia. É preciso ter o apoio das Forças Armadas, não teve. Era preciso ter um líder, não tinha. Então não faz sentido. Não faz sentido. Essas pessoas que foram condenadas de uma forma atabalhoada por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e o capitão desses ministros, nós sabemos bem quem é, até por uma questão de higiene bucal, vou evitar falar o nome dele, é uma mancha na história. É uma mancha na história. Esses ministros não se importaram em fazer um ato errado, lesivo ao ordenamento jurídico e desgraçando a vida de diversos brasileiros. Não que alguns deles não devessem ser punidos. Claro, deveriam sim, porque ninguém reprova o que foi feito. Mas o caminho a ser tomado e as penas a ser dadas da forma que foi aplicada é também um crime, é também uma lesão passiva de ser analisada e julgada no futuro, e no futuro próximo. É por essa razão que eu defendo a anistia de todos eles, devido ao erro no julgamento e até indenização. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, deveria se fazer guardião da Constituição e não rasgador dela. O Supremo Tribunal Federal, que deveria preservar pelas regras democráticas, não deveria tratar com escárnio como tratou. O Supremo Tribunal Federal, entenda-se a atual composição de ministros, salvo raríssimas exceções, é uma mancha na história, uma ameaça à democracia, o rasgar da Constituição e um atentado ao bom nome dessa que é a mais importante corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal. Que justiça seja feita. Anistia e indenização já aos presos.